Vamos tocar o barco, minha gente. Olha, enfim, as repercussões aí da vitória de Jair Bolsonaro no mundo inteiro, a imprensa internacional fazendo suas análises, reagindo aí à perplexidade de muitos analistas que não imaginavam que o Brasil pudesse dar uma guinada tão significativa em direção à direita e não apenas à centro-direita. Bolsonaro está mais à direita do que isso. Essa centro-direita que virou pó no que diz respeito à sua expressão partidária mais significativa, que é o PSDB, sai da eleição profundamente machucada. Um centro mais equilibrado, mais moderado, foi engolido por um discurso mais assertivo, mais frontal do Bolsonaro e de seus aliados contra o antagonista principal no campo da esquerda, que foi o PT. O resultado da eleição é a virada de página do ciclo petista, que ganhou uma sobrevida com impeachment. Já estaria agonizante naturalmente, persistindo o governo Dilma com a crise que ela própria tinha montado, e esse impeachment produziu uma alteração no horizonte, né, no curso que as coisas vinham tomando ou tomariam. O PT recuperou energia para disputar uma eleição, disputou essa eleição, foi para o segundo turno, sai com a maior bancada de deputados federais até agora, com um candidato, o Haddad, com 40 e tantos milhões de votos, um número expressivo, alguns governadores, dominou o Nordeste na eleição de governadores, e o PT, de qualquer maneira, ainda que sobreviva como uma força política expressiva, foi o grande derrotado político, não eleitoral talvez, porque outros perderam mais, como o PSDB e outros do centro, e até partidos que pretendiam expandir as suas bancadas. O PT sai como grande derrotado político, sobrevivendo, repito, eleitoralmente, mas com uma derrota política inquestionável, porque foi ele, a força antagonista que Bolsonaro explorou, né, para sua avassaladora vitória, né? Outras derrotas, no meu entendimento, ficaram bem claras, né, até agora, né? A primeira delas, a perspectiva de que teríamos uma eleição marcada pela carnificina de rua, dominada pelas franjas radicais da militância e nada. Como aconteceu no primeiro turno, milhões de brasileiros foram às urnas ontem, pacificamente, democraticamente. O resultado da eleição é inconteste, agrade ou não agrade. O fato é que ela se deu dentro da normalidade democrática. Mais uma derrota também, mais uma enorme fake news, era aquela que colocava as urnas eletrônicas como potenciais vilãs de um resultado deformado. Não houve carnificina, não houve defeito que maculasse eletronicamente a vontade da população, inquestionavelmente, majoritariamente. Outro grande derrotado, no meu entendimento, insisto nessa tecla, foi a ideia de que as fake news dominariam, dirigiriam o voto da população. Quem acha que a população votou no PT ou contra ele, ou no Bolsonaro ou contra ele, movido a fake news, está estimulando um fantasma que não tem essa ossatura toda. E finalmente estamos aí diante de um presidente eleito, 38º presidente eleito na República do Brasil, que é uma interrogação. É uma interrogação. Interrogação essa que vem sendo, e durante toda a campanha foi assim, e ontem no discurso de Haddad, que cometeu ali, no meu entendimento, a impropriedade protocolar, né, de não fazer um reconhecimento do resultado, não falar de sua derrota com a grandeza que os derrotados devem manifestar também, os vitoriosos mais ainda, mas os derrotados também têm que olhar para o sistema como algo que consagra a democracia, consagra os valores democráticos. Não reconheceu a vitória do adversário, não o cumprimentou, que é uma bobagem, mas é uma bobagem que tem um peso simbólico suficiente para ser observada em todas as democracias do mundo, né? Pelo menos aquelas que mereçam servir de referência. É normal, independentemente da tensão e da refrega da campanha, que ao final do processo, dito o que as urnas querem, que tanto o derrotado quanto o vencedor manifestem ali algum tipo de cumprimento ou de reconhecimento ao esforço feito. Não aconteceu isso nem do lado do Haddad e nem do lado do Bolsonaro. Ambos mantiveram, numa certa dose, eu diria que mais o Haddad do que o Bolsonaro, um discurso ainda no tom de campanha, né? No caso do
do Haddad, muito marcadamente, um discurso que voltou a colocar a questão do medo como uma plataforma, né, da oratória petista, da oratória dos grupos, enfim, do grupo político que se formou em torno do PT, né? Ele proclamou que a população não deve ter medo, colocando o PT como uma força presente para proteger essa população do medo. O discurso do medo foi fortemente explorado durante a campanha, na reta final fortíssima por parte da campanha petista, da propaganda petista. Obviamente não colou, o resultado mostra que a população brasileira, na sua maioria de votos, resolveu entrar no quarto escuro, que é o Bolsonaro. Porque quem é o Bolsonaro como governante? Ninguém pode dizer, né? O Bolsonaro nunca governou, o Bolsonaro nunca demonstrou sua capacidade administrativa, de liderança política, na prática que um governo impõe. Nunca foi colocado diante de desafios que lhe competisse resolver. E os desafios estão aí, diante dele, com uma emergência monumental, né? Mas, de qualquer maneira, se quisermos construir essa ideia de que ele é uma interrogação, e se quisermos agregar a essa interrogação o clima que o PT continua insistindo existir, que é o que o Haddad colocou, que é o clima do medo, me ocorre que a melhor maneira, né, de enfrentar o medo, se ele se impõe a nós, né, se ele está diante de nós como algo inevitável a ser enfrentado, é entrar no quarto escuro e ver quantos monstros de fato existem lá dentro. Esses monstros, só a partir da posse de Bolsonaro, talvez até agora, em função dos sinais que ele venha dando, começarão, se é que existem, a ganhar forma, a ganhar dimensão exata, a ganhar cabeça, corpo, membros, orelhas, asas, dentes e tudo mais. No discurso ontem de Bolsonaro, ele também cometeu, no meu entendimento, algumas falhas protocolares, insistindo na coisa do comunismo, da esquerda, enfim, esse discurso de campanha, mas ele sinalizou algumas questões que, pelo menos do ponto de vista da formalidade do discurso, são importantes considerar. Colocou a Constituição ao lado na mesa em que estava falando, disse que vai proteger, defender, preservar as liberdades, falou muito em fortalecer o empreendedorismo, a iniciativa do cidadão, em reduzir o Estado, mais Brasil, menos Brasília, falou em atacar o déficit fiscal com rapidez, falou em realinhar o Brasil internacionalmente, com parcerias focadas em economia e não no viés ideológico. Enfim, colocou ali um discurso, numa certa medida, de alguém que está querendo dar o primeiro passo para além da retórica de campanha, embora, repito, também tenha impregnado o seu discurso, a meu ver, mais do que deveria, nessa questão do nós e eles e tal, porque, embora esta coisa do nós e eles tenha sido sempre um reduto do PT, uma marca do PT, uma característica do PT, à medida que Bolsonaro fica insistindo na questão da ameaça comunista, dos vermelhos, da esquerda e tal, é um nós e eles, a inverso, é o eles e nós. E ele, de certa maneira, bateu nessa tecla nos pronunciamentos dele ontem. De qualquer maneira, começa a contar o taxímetro da corrida que Bolsonaro se credenciou a fazer pelos próximos 4 anos como presidente do Brasil. Como todo taxímetro, a cada segundo que passa, ele vai registrando alguma coisa que será cobrada do passageiro, e o passageiro somos nós. Como o Bolsonaro vai fazer uso e que uso fará dessa vitória avassaladora que ele conseguiu, é algo que nós temos que começar a contabilizar, a olhar o taxímetro a partir de agora. Quando Collor se elegeu presidente da República, na primeira eleição que o Brasil teve, eu estava longe de ser alguém que olhasse para o Collor com qualquer simpatia, mas quando a vitória dele se deu, eu, na imprensa, na época, disse, olha, tomara que ele dê certo, porque a partir do momento em que você entra num barco que a democracia colocou, que é o barco do resultado da eleição, você não está no mar, você está dentro desse barco, seja governo, seja oposição. O melhor a dizer agora é algo que aponte
para uma indicação de sucesso, de bom resultado. Porque um mau resultado de qualquer presidente eleito é um mau resultado que afeta não apenas a ele, ao seu grupo político, mas ao país onde estamos todos nós. Se eu cheguei a dizer que torcia para que Collor desse certo, embora não estivesse nem de longe entre aqueles que marcharam com ele na sua campanha e nas urnas, assim repeti quando Fernando Henrique foi eleito, quando foi reeleito, quando Lula foi eleito, quando Lula foi reeleito, quando Dilma foi eleita e quando Dilma foi reeleita. Na entrevista que ela deu para a TV Bandeirantes, para o Jornal da Band, logo após a sua reeleição lá no Palácio da Alvorada, a entrevista encerrou exatamente com isso. A equipe que lá estava, eu estava fazendo a entrevista, disse: olha, presidente, desejo toda a sorte possível ao seu segundo mandato. É exatamente o que eu entendo que deva ser agora o sentimento geral. Quem gosta e quem não gosta, quem tem medo e quem não tem medo, quem está com ódio de campanha ou quem está com paixão de campanha, tem que baixar a bola e torcer para que a equipe vencedora, porque essa vitória é legítima, ela veio das urnas, repito, de forma bastante clara, para que essa equipe acerte, né? Eu sei que isso vai mexer um pouco com alguns sentimentos aí, mas eu diria que tem que baixar até um pouco a dependência de Deus em relação ao que vai acontecer aí e começar a focar na dependência das pessoas que vão tocar o governo brasileiro na gestão do Bolsonaro. O discurso religioso, o discurso da mobilização a partir de certas bandeiras, da retórica de campanha, essa coisa de colocar frases retumbantes, ideias retumbantes, isso aí tem que baixar, como tem que baixar o ambiente geral de tensão, para que desafios monumentais que estão colocados diante do governo possam começar a ser enfrentados, não digo nem a partir de janeiro, a partir de agora. Ontem a Zeina Latif no Jornal da Band, mais uma vez, a economista Zeina Latif disse no Canal Livre, disse o seguinte: olha, as contas públicas no Brasil estão de tal forma degradadas, o déficit fiscal é tão monstruoso, o problema econômico é tão brutal que não haverá tempo sequer para esperar a posse de Bolsonaro e o efeito que algumas medidas dele como presidente possam produzir. É preciso desde já, com o governo e a equipe eleita, com o presidente eleito e sua equipe, começar a trabalhar esses projetos e essas medidas voltadas para a questão econômica do déficit fiscal imediatamente. Há determinadas ações que sequer poderão esperar a sua posse. Estados estão quebrados, prefeituras estão quebradas. Vários deles já não têm dinheiro para pagar funcionário público. Não haverá dinheiro para pagar previdência pública daqui a pouco, não demora muito. Então, torcer para que piore é uma atitude irracional, é uma atitude equivocada. Eu aqui só me resta, como quem está dentro do barco, independentemente daquilo que possa projetar sobre a figura de Bolsonaro, com as ressalvas que tenho em relação a ele, só posso dizer para ele o que disse para todos os presidentes que saíram das urnas no Brasil: espero que dê certo o seu governo. Tomara que dê certo o seu governo. No campo político do legado dessa eleição, algumas perguntas ficam no ar. Eu diria que especialmente no campo da esquerda. É importante que forças de esquerda continuem existindo, continuem representando a parcela da população que nelas acredita, e este campo foi um campo duramente atingido do ponto de vista político, né? O que restará da liderança de Lula depois desta derrota, a despeito do importante resultado de votos que o PT conseguiu consolidar em alguns estados e mesmo no Congresso Nacional? Lula continuará sobrevivendo como uma figura central da esquerda no Brasil, estando preso e tendo sofrido a derrota com a candidatura de Haddad. E Haddad, que recebeu 40 milhões de votos, quanto disso lhe pertence? Quanto disso será base para que ele surja e se consolide como uma nova liderança dentro do campo do PT? Haddad vai ser percebido e assimilado pelo PT como liderança com luz própria? E Ciro Gomes, que nos estertores da campanha, a despeito da expectativa de Haddad, continuou fora do seu palanque, fora da sua propaganda eleitoral, não gravou o pronunciamento que dele se esperava, manifestando voto categórico em Haddad, apoio a Haddad, para dizer que há coisas que não podem ser ditas agora, mas no momento oportuno direi, significando que ele, Ciro, já se coloca como a figura
figura que pretende liderar o campo da esquerda nesta gestão de Bolsonaro. O Haddad já lançou no discurso dele ontem a campanha de 2022. Daqui a 4 anos teremos eleições, não sintam medo, estaremos aqui. Enfim, a luta política vai pautar uma parte importante das próximas temporadas, e a luta para enfrentar a crise econômica imediatamente dominará o cenário, sem sombra de dúvida. Vamos aguardar pelos próximos acontecimentos, sabendo que do que aconteceu até agora, alguns aspectos são, do ponto de vista absolutamente concreto, bastante positivos. Repito, a carnificina que se projetava não aconteceu. A eleição transcorreu com a mais absoluta normalidade. O resultado não é fruto de fake news. As fake news perturbaram, encheram o saco, estiveram presentes, mas eu questiono qualquer análise que diga que o resultado da eleição, por um lado ou por outro, expressou a vitória de uma mentira. O que está ali, por menos que nos agrade, ou desagrade a muita gente, é o resultado de uma verdade. A maioria da população quis apostar no Bolsonaro, votando nele, mesmo sendo uma interrogação, porque dele não se sabe nada como gestor. Mas, repito, a melhor maneira de enfrentar os medos projetados num quarto escuro é entrando nele para ver se o monstro é de verdade. Vamos lá, minha gente, o taxímetro está correndo.